E aí, minha gente, tudo certo? Então viva. Pergunta: deu para dar uma descansada nesse intervalo? Muito bem. Conseguiu estudar a primeira parte da aula? Ah, prefere assistir a segunda parte para estudar de uma vez? Tudo bem. Ah, você estudou a primeira parte e está ansioso para conhecer a segunda parte? Perfeito. Muito bem. Agora, aquele acordo, tá? Só pode começar a fazer as questões de cada uma das fichas ao longo do curso depois de estudar a parte teórica. Você vai ver que assim você terá um processo de aprendizado muito mais eficiente, pode confiar, tá bom? Muito bem. Quer dar uma geral na primeira parte, bem objetiva? Vamos juntos, vamos lá. Seguinte, nós começamos fazendo a distinção entre grandezas escalares e vetoriais. Grandeza física escalar é aquela que fica totalmente representada por número e uma unidade de medida. São bons exemplos de grandezas escalares: a temperatura, a massa, energia, trabalho, a área, o volume, etc. Intervalo de tempo, que é uma grandeza importantíssima, e etc. Concorda? Muito bem. Porém, existe um outro grupo de grandezas que número e unidade se tornam insuficientes. Você precisa de mais informações. São as grandezas vetoriais. Essas grandezas só se representam completamente por um pacote de 3 informações que são módulo, cujo sinônimo é intensidade, a direção e o sentido. E aí você tem as grandezas vetoriais: deslocamento, velocidade, aceleração, força, impulso, quantidade de movimento. São bons exemplos de grandezas vetoriais. Depois disso, nós conversamos sobre as grandezas que são ingredientes para a formação de outras. São as grandezas primitivas, de base ou fundamentais. São 7 em toda a física, mas em mecânica, que é a parte que nós estamos discutindo nessas aulas, são apenas 3: o comprimento, o tempo e a massa. Representei o comprimento por L, o tempo por T e a massa por M. E comentei as outras 4: a intensidade de corrente elétrica, a intensidade luminosa, a temperatura termodinâmica e o número de mols, se preferir, sinônimo quantidade de matéria. Tudo no seu tempo, não vamos também ficar preocupados em aprender tudo de uma vez. Vamos focar nessas 3 primitivas, que são as 3 primitivas da mecânica: comprimento, tempo e massa. Na cinemática, comprimento e tempo vai resolver. A massa só vai aparecer lá na dinâmica. Cinemática inteira, tanto a cinemática escalar como a cinemática vetorial, essa parte da física, essa parte da mecânica, onde você estuda os movimentos sem levar em conta as causas, a cinemática inteira se fundamenta em apenas 2 grandezas primitivas. Isso, comprimento e tempo. Fechou? Muito bem. Depois disso, o que é que aconteceu? Aí nós falamos sobre algo importantíssimo que não tem sentido uma aula de mecânica sem entender esse conceito. Qual é? Referencial. Perfeito. O referencial é um corpo ou um conjunto de corpos em relação ao qual você estima posições de outros corpos. E se essa posição estimada por esse referencial, ou sistema de referência, muda no decorrer do tempo, esse referencial diz: o corpo está em movimento. Se a posição não muda, o corpo está em repouso. E esse corpo pode ter dimensões desprezíveis e ser classificado como partícula ou ponto material, e ter dimensões relevantes, consideráveis, e ser classificado como corpo extenso. Estudou tudo isso? Muito bem. Seguiu uma grandeza física chamada tempo. Tempo é um conceito primitivo. O que quer dizer isso? O tempo não é definido. Você tem uma noção a respeito dele. Porém, é uma grandeza primitiva, faz parte daquele grupo de 3 grandezas primitivas da mecânica, juntamente com o comprimento e a massa. É uma grandeza escalar. Sim, o tempo ele vai ser, escute, quando você informar o tempo, seja instante ou intervalo, você vai fazê-lo com um número e uma unidade de medida. Unidade de medida, por sinal, que no sistema internacional é o segundo, mas você pode ter outras. Lembra da brincadeira do genérico, da marca famosa e de outras marcas possíveis? O genérico, T. A marca famosa, o sistema internacional, segundo. E outras marcas, diga lá. Unidade de tempo, hora, minuto, dia e por aí vai. Fechado? Muito bem, você trata o tempo em física como instante, como intervalo. Isso também é muito simples de entender, e é claro que é possível fazer uma contagem desses instantes
A primeira vez que você observa o corpo pode chamar de instante inicial, e o que foi combinado sobre esse instante inicial? Que embora muitas vezes ele, muitas vezes ele assume que valor? Zero. Por quê? Porque muitas vezes quando você começa a observar, o cronômetro está zerado, você destrava e começa a contar o tempo a partir do zero. Então é possível sim que em muitas questões o instante inicial seja zero, mas olha, o instante inicial pode ser diferente de zero, claro que pode. Você pode começar a contar o tempo a partir do instante que você quiser. Agora, com dois instantes, o inicial e o final, você constrói o intervalo, que é sempre um instante final menos um instante inicial. Fechado? Foi uma geral objetiva sobre a primeira parte da aula. Vamos para a segunda? Você deve estar ansiosa aí para a gente começar a bater um papo sobre a segunda parte, tá? Vou fazer com muito cuidado para a gente fechar isso. Você faz o estudo e a partir daí pode fazer as questões e depois tirar as dúvidas nas aulas que eu vou resolvê-las, tá bom? Mas antes, como é que tá? Tá inscrito no nosso canal? Não! Poxa, se inscreva, ative as notificações. Se gostar da aula, não deixe de deixar aí, né? Não deixe de deixar esquisito, mas deixa seu like, cara. Isso, joinha. Por que você pede isso? Vocês pedem isso, que é a maneira de fortalecer o canal. E é o canal ficando mais forte que eu vou ter mais propriedade de postar aulas que, do meu ponto de vista, pelo menos eu capricho muito, essas aulas vão dar a possibilidade para qualquer pessoa que tem acesso à internet ficar frente a frente com quem vos fala e, é claro, poder aprender física para valer. Que tal? Eita, fui vaidoso? Não, desculpe, tá? Mas eu faço com muito carinho, sem dúvida. Eu quero que a física, que é uma ciência maravilhosa, possa ser entendida por cada um de vocês. É isso, tá bom? Convenci? Conto contigo. Deixa aí o seu like se gostou da aula. É um clique só para você, não é esforço, e para o canal é importante. Se não está inscrito, se inscreva. Vamos lá para as novidades. Qual que é a novidade? Lousa digital. Primeiro só a lousa, depois eu apareço se necessário, certo? Vamos aqui para nossa lousa digital e vamos conversar sobre essa grandeza chamada espaço. Tá bom, vou aparecer aqui primeiro. Pessoal, às vezes uma palavra ela pode ter significados diferentes dependendo do contexto, concorda? Então, por exemplo, se a gente estivesse falando de um filme de ficção científica e eu falasse, olha, esse ser veio do espaço, você pensaria, ele veio de algo que é fora do planeta Terra. Se fosse uma aula de matemática e eu falasse, olha, vamos estudar a geometria do espaço, a geometria espacial, você iria concluir, vamos estudar a geometria em 3 dimensões. Mas espaço aqui nessa aula é sinônimo de posição. É o lugar em que o corpo se encontra. É o que é capaz de localizar o corpo na trajetória. Você lembra do que é a trajetória? O conjunto das sucessivas posições ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo. Pois é, o espaço localiza o corpo na trajetória. O espaço diz onde o corpo está. Só que isso é pouco. Eu quero conversar com mais detalhes. Quero sim que você domine essa grandeza física, porque é assim. Todas as discussões que vão acontecendo e você vai entendendo plenamente, fazendo o estudo depois, quando você vai colocar em prática nas questões, você vai se sentir mais à vontade. Então foco aqui na lousa, vamos lá. O que é que você vê aí? Uma trajetória que você vai notar que eu evito desenhar retilínea para não gerar vícios. Por quê? Porque tem estudante que acha que a trajetória retilínea é mais fácil que a curvilínea e não tem absolutamente nada a ver. Por isso que eu desenhei essa trajetória curvilínea. O que é que tem nessa trajetória? Tá aí a partícula, o ponto material, um corpo de dimensões desprezíveis. Num determinado instante, eu quero dizer onde esse corpo está nessa trajetória. Para dizer onde esse corpo está nessa trajetória, eu vou precisar, aqui ó, dizer onde é a origem da trajetória. Eu preciso aqui em cima dizer onde é que eu começo a contar os espaços. Calma que eu vou dar muito exemplo depois, vai dar tudo certo. É fundamental ter uma origem para a trajetória, mas não só isso. Além da origem, você tem que assumir um sentido crescente para os espaços. Você tem que indicar para onde os espaços crescem. Isso, você tem que orientar a trajetória dizendo assim, os espaços estão crescendo nesse desenho para a direita ou para a esquerda.
Eu preferi colocar nessa figura para a direita, poderia ser para a esquerda. O que é que significa isso? Que uma posição mais à direita vai representar um espaço maior, mas calma que eu vou conversando devagarzinho. Foco na lousa. Tá aí. O espaço, marquei. Tá vendo a letra S? Eu vou manter a tradição de usar espaço como S, a influência do inglês, tá? O espaço que é, pessoal? Dá uma olhada na figura. É o comprimento de onde o corpo está até a origem da trajetória. Eu vou desenhar esse comprimento agora, você vai prestar atenção, ó. O espaço do corpo é esse comprimento aí. Mas veja, calma. Ué, mas se é um comprimento, então o espaço vai ter como equação dimensional L. Perfeito, L, isso. E a marca mais famosa do espaço, ou seja, o espaço no sistema internacional vai ser em metros. Sim, mas calma. Para que anotar isso agora? Vamos anotar isso daqui a pouquinho? Vamos organizar melhor essas ideias? Veja, olha o que eu estou te falando. É uma grandeza tão importante. Você já conheceu o tempo, você consegue sim entender o que é instante e intervalo, guardou. E agora vai conhecer o que é o espaço com propriedade e depois vai juntar a variação de espaço com o passar do tempo e vai montar uma taxa muito famosa chamada velocidade. E isso vai ser o ponto ápice dessa primeira aula. Isso, a velocidade no seu comportamento média e instantânea. Tá? Mas antes disso, tem que dominar a grandeza e espaço e depois a variação de espaço. Por isso que não tem que ter pressa. Não tem que ter pressa. O espaço é o comprimento de onde o corpo está até a origem da trajetória. Calma, então é um comprimento? É. Só que a trajetória orientada, e você vai entender isso com cuidado, porque eu vou te dar exemplos, uma trajetória orientada, ela tem regiões. Sim, porque se tem uma origem e tem um sentido crescente, você pode ter posições escute, que você se encontra de um lado da origem ou do outro. É por isso que o espaço, então, ele é acrescido de um sinal, seja positivo ou negativo, para indicar em que região da trajetória o corpo se encontra. Que tal? Vê lá. Olha só, preste atenção. Foco aqui na lousa para não chamar atenção. S, o que é? Espaço de uma partícula é a grandeza que determina sua posição em relação à trajetória. Você já sabia, eu já tinha te dito isso. O espaço ou a posição é o que localiza o corpo na trajetória. É um comprimento? É. De onde até onde? De onde o corpo está até a origem da trajetória. Então veja lá, posição essa dada pelo comprimento do trecho de trajetória compreendido entre a partícula e o ponto O, que se chama origem da trajetória. Veja lá, acrescido de um sinal positivo ou negativo que vai indicar a região da trajetória que o corpo se encontra. Relaxa aqui em cima para não ficar na frente. Calma. Posso te dar uma informação que aparentemente é inocente, mas pode mudar a sua vida de estudante de física. Você fala, caramba, essa informação vai ser radical. Vai, muito simples. Muito simples. Tá preparado? Lá vai, respira. Pronto? Lá vai, vou soltar a bomba, tá? Na natureza não existe sinal. Vou até ficar maior, vou ficar na frente aqui, depois eu saio. Vou ficar maior. Na natureza não existe sinal. Como é que é? Não existe positivo e negativo na natureza. Não tem. Lembra que física é uma ciência da natureza, junto com química e biologia? O sinal, pessoal, está aqui, ó. São convenções que nós fazemos, mas veja, escute, esse sinal, essa convenção feita, ela tem que ter alguma explicação. É por isso que tem grandezas físicas, preste atenção, que são sempre em valor absoluto. Por quê? Porque não há necessidade do sinal. O sinal é quando você quer fazer uma determinada diferença. Não existe na natureza sinal. Sinal é coisa de nossa cabeça. Então, minha proposta para você: entenda todo sinal que aparecer. Isso, porque uma das grandes dificuldades de muitos estudantes é não entender o que um sinal representa. Pois é, e muitas vezes a explicação é algo muito simples, como agora. Exatamente como agora. Veja que como eu tenho uma origem, certo, da trajetória e um sentido para indicar para onde os espaços aumentam, eu tenho duas regiões. Veja que eu tenho dos dois lados dessa origem, necessariamente eu tenho que ter sinais opostos. Porque se eu digo para você que um corpo está a 10 centímetros da origem, ele pode estar a 10 centímetros da origem
no trecho positivo da trajetória e no trecho negativo da trajetória. O sinal é para fazer essa distinção. Calma que eu vou dar exemplo, mas eu acho que o mais importante aqui é você entender. O sinal, ele é algo que você está criando, se preferir, se você não quer se comprometer sozinho, que nós estamos criando para fazer uma diferença em alguma situação. Sinal não pode ser banal. Por isso que tem grandezas físicas que são sempre em valor absoluto, ou seja, o sinal não importa. Deixa eu te dar um exemplo. Eu acho que é importante te dar um exemplo. Veja só, você chega para um estudante e fala assim, a área de uma superfície pode ser negativa? Aí o estudante fala, não, é sempre positiva. Não pode ser sempre positivo, porque o positivo só faz sentido com a possibilidade do negativo. Você não pode dizer que algo é sempre positivo, porque fica sem sentido algum. Na verdade, a área não é sempre positiva. A área é um valor absoluto. Isso, não se discute sinal para a área, porque a área é de uma única natureza. Não tem sentido ter uma área positiva, porque também não tem sentido ter negativa, porque não tem duas naturezas. Eu não preciso diferenciar. Por isso que existem grandezas como a área, que são representadas por valores absolutos. Perfeito. Isso. A massa vai aparecer no futuro. Teve estudante que já me disse, Wendel, massa é sempre positiva, né? Essa frase mostra o quê? Mostra um pensamento infantil sobre física que você tem que evoluir. Não tem sentido algo ser sempre positivo. Positivo só faz sentido com a possibilidade do negativo, e massa não tem. Por quê? Porque massa mede uma propriedade que no futuro eu vou conversar um pouco mais, e essa propriedade é de uma única natureza. Por isso que massa é um valor absoluto. Deu para entender a importância dessa conversa? Muito bem. Então veja, escute, preste atenção. O espaço é o que diz onde o corpo está, ele localiza o corpo na trajetória, ele é o comprimento de onde o corpo está até a origem da trajetória, acrescido de um sinal para indicar em que trecho da trajetória ele se encontra. Calma que eu vou te dar exemplo, deixa eu só seguir. Foco aí na lousa. Qual é a equação dimensional do espaço? Lembra o que é isso? Aqui em cima. A equação dimensional é você representar a grandeza em função das primitivas. Sim, representar a grandeza em função das primitivas. O espaço, o que é? É um comprimento? Se o espaço é um comprimento, vai. Então, qual é a equação dimensional do espaço? L. Peraí, vou fazer um desenho aqui, mas depois eu vou apagar, tá? Que não precisa. Se você quiser, também poderia ter escrito assim, ó. Eu estou usando os colchetes quando eu falo da equação dimensional, tá? Então, veja lá. A equação dimensional do espaço, eu também poderia ter escrito massa elevado a zero vezes L vezes comprimento elevado vezes tempo elevado a zero. MLT, só que aqui é 0 e 0. Ué, que coisa confusa? Não, porque você sabe que aqui é 1 e 1, cai fora e fica só L. Mas estão aparecendo as três primitivas, ó. Comprimento, tempo e massa, certo? Agora, é muito mais simples pensar só no que tem. Olha só, eu não preciso falar de massa, eu não preciso falar de tempo, mas se aparecer algo assim, você sabe que representa agora sem problema, certo? Mas olha, para não ser prolixo, embora eu acho que essa conversa aqui tenha sido útil, eu vou apagar e vou manter apenas o L, certo? Agora vamos colocar marca? Topa? Colocar marca? Vamos lá, qual que é a marca famosa? É o Sistema Internacional? Então, qual é a unidade de comprimento no Sistema Internacional? A unidade de comprimento no Sistema Internacional, representada pela letra M minúscula, é o metro. Porém, você sabe, aqui em cima, que tem outras unidades. Centímetro, milímetro, milha, quilômetro e por aí vai. Ano-luz. Muito usado quando se discute ótica, né? Ano-luz, a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. Quer inventar? Minuto-luz. Minuto-luz? Claro, a distância percorrida pela luz no vácuo durante um minuto. Mas qual é a marca famosa? O Sistema Internacional? Qual é a unidade de comprimento no Sistema Internacional? Metro? Então, a unidade de espaço no Sistema Internacional fica o metro. Aí está. Entendido? Mas calma, não terminei não. Peraí, tá com pressa? Não, respira, vem aqui. Deixa eu justificar para você. Olha só, vou desenhar uma trajetória, que eu já te falei que eu não gosto muito de trajetória retilínea para não criar vícios, tá? Imagine o seguinte, aqui é a origem dessa trajetória
e eu tenho um corpo que está aqui. Esse corpo vai se chamar A, e se você medir esse comprimento aqui, essa medida aqui, tá? Vale 10 centímetros, certo? E esse corpo aqui, B, está também a um comprimento de 10 centímetros dessa origem. Te pergunto, estão no mesmo local? Não. Então, como é que você vai dizer que o espaço de A é diferente do espaço de B? Se o comprimento até a origem é igual. Então, o que é que se faz necessário? Você orientar a trajetória. É obrigado a orientar a trajetória para a direita? Não, vamos orientar para a esquerda? Está aqui. Veja, então, que esse corpo B ele se encontra a 10 centímetros da origem da trajetória, na região positiva da trajetória. Então, o espaço de B é de mais 10 centímetros. Já o corpo A também está a 10 centímetros da origem da trajetória, mas se encontra na região negativa da trajetória. O espaço de A é de menos 10 centímetros. Que tal? Entende, então, aqui a diferença, a importância do sinal nesse caso? Muito bem. Respira. Agora que você conheceu o espaço, que é o que localiza o corpo num determinado instante, que tal o corpo mudar de lugar para um determinado referencial claro? E dessa forma ele estará em movimento. Vamos ver o que é que acontece. Vai aí devagarzinho, com a certeza que vai dar tudo certo, tá? Muito bem, vamos lá. Variação de espaço, também chamada de deslocamento escalar. Na intimidade, você poderá chamar de ΔS, tá? Vamos lá, tá aqui. O que é isso? Isso aí representa uma trajetória com a origem e o sentido crescente dos espaços, que nesse caso é para a direita, certo? O que é que eu vejo aí? Eu vejo num instante inicial, instante T0, é obrigado a ser zero? Não, pode ser diferente de zero, pode ser zero. Mas o importante é que eu estou chamando de instante inicial, certo? E ele ocupa um espaço inicial, que é esse comprimento aqui, tá bom? E depois, ele é visto no instante posterior nessa posição. Olha o espaço final, seria desse ponto até a origem, tá? Aqui o espaço inicial e aqui o espaço final. Só que agora eu não tenho interesse isoladamente nem no inicial nem no final. Eu quero é a variação de espaço ou deslocamento escalar, que é o comprimento entre as duas posições. É um comprimento também. Perfeito. E tem a ver com o sentido da trajetória. O sinal vai ser importante. É esse comprimento aí, pessoal. É esse comprimento que eu vou chamar de ΔS. De variação de espaço, é esse comprimento que é o espaço final menos o espaço inicial. Tá, e daí? E sinal? Muito bem, vamos lá. Vamos juntos. Olha, respira devagarzinho que vai dar tudo certo, tá? Tá aqui uma trajetória. Ela está em centímetros e está orientada para a direita, certo? Preste atenção. A origem está aqui. E eu tenho o corpo aqui no instante inicial e aqui no instante final. Se eu te falasse que esse comprimento aqui, olha só, é 10 centímetros e esse aqui, olha só, é 25 centímetros, tá? Não está muito proporcional, mas só para ficar legal. Se esse comprimento aqui for 10 centímetros e esse aqui de 25 centímetros, quanto é o espaço inicial? O espaço inicial, daqui para lá é 25, mas está no trecho, negativo da trajetória, menos 25 centímetros. Opa, peraí, faltou 2, né? Menos 25 centímetros. E o espaço final? Quanto é que eu disse que era esse comprimento? 10 centímetros? Então, espaço final, 10 centímetros. Se eu fosse representar isso aqui na trajetória, deixa eu usar o vermelho. Aqui seria menos 10 e aqui menos 25, as duas posições. É claro que esse comprimento aqui é 10 centímetros e esse outro comprimento é 25, certo? Calma aí. Agora veja, vou enfatizar o sinal aqui, tá? Tem que colocar menos 10, certo? O espaço inicial, tem que colocar, senão fica errado. Menos 25 e o espaço final menos 10. Agora veja, o ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Mesmo que ambos sejam negativos, você concorda que o espaço final, nesse caso, é maior do que o inicial, mesmo que os dois sejam negativos, porque menos 10 é maior do que menos 25, concorda? Então, se o espaço final é maior do que o espaço inicial,
o ΔS vai ser positivo, ó, menos 10 menos 25, menos 10 mais 25, fica 25 menos 10, o ΔS dá mais 15. O que é que significa esse mais? Que o espaço final é maior do que o espaço inicial. Mesmo de propósito, eu coloquei os dois espaços como negativos, ó. Veja então que o sinal do ΔS não está preso ao sinal de S0 ou de S. O sinal da variação de espaço, ele indica quem é maior, se S ou S0. Então, vamos lá. Se o ΔS for positivo, o que é que você conclui? Que o S é maior do que o S0, mesmo que os dois sejam positivos, os dois sejam negativos, não importa. Se o ΔS é positivo, o espaço final é maior do que o espaço inicial. Se o ΔS é negativo, significa que o espaço final é menor do que o espaço inicial. E se o ΔS é nulo, claro, significa que o espaço inicial é igual ao, colocar na ordem que eu coloquei antes, que o espaço final, ΔS nulo, que o espaço final é igual ao espaço inicial. Veja então, deixa eu enfatizar, olha para mim, o sinal do ΔS não depende do sinal do S ou do S0. Os dois podem ser positivos, os dois podem ser negativos. Um pode ser positivo e o outro negativo. O importante é que se o ΔS é positivo, é porque o espaço final é maior do que o espaço inicial. Vamos ver se você entendeu. Não canso não, peraí. Eu só posso passar para o próximo tópico se eu tiver certeza que você entendeu. Tá aqui. Certo? Olha como está a orientação da trajetória. Início, então espaço inicial. E fim, espaço final, instante final. Não importa onde está a origem. De propósito aqui, ó, vou colocar a origem móvel. Se a origem estivesse aqui, tanto S como S0 seriam positivos. Entende isso? Vamos mudar a origem de lugar. Se a origem estivesse aqui, S seria negativo e S0 positivo. Se a origem estivesse aqui, peraí, S seria negativo e S0 nulo. Vamos mudar a origem. A origem está aqui. O que é que significa? Os dois seriam negativos. Mas não importa onde está essa origem agora. Não vai importar. Por quê? Preste atenção. Porque se eu orientei a trajetória para a direita, posições mais à direita são maiores. Quem é maior então aqui? S0 é maior do que S, se preferir. S é menor que S0, então o ΔS será negativo. Entende isso? Veja que a posição da origem não vai importar. O que interessa é quem é maior, S ou S0. ΔS negativo, S é menor que S0. E assim por diante. Fique tranquilo que a gente vai confirmando tudo isso aqui em cima. Deu para entender? Então vai. O espaço diz onde o corpo está num determinado instante. É o comprimento de onde a partícula está até a origem da trajetória, acrescido de um sinal para indicar se a partícula está na região positiva ou negativa da trajetória. Certo? Tranquilo. Agora, a variação de espaço é o comprimento entre as duas posições, entre a inicial e a final. Pode ser positivo? Pode, se o espaço final for maior do que o espaço inicial, ou seja, se o corpo entre essas duas posições se deslocou no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória. Que tal? Se o S for maior do que o S0, ΔS positivo. Se o S for menor do que o S0, ΔS negativo. Se o S for igual ao S0, ΔS nulo. Não se aperreie, vamos colocar isso em prática, tá bom? Muito bem, agora, ponto ápice, tá? Você sabe tratar o tempo como instante e como intervalo? Show de bola. Conhece o espaço e a variação de espaço, que é o deslocamento escalar, que na intimidade é o ΔS? Show de bola. Agora vem uma grandeza física importantíssima, vai se chamar velocidade escalar média. Vamos focar na lousa. Foco aí na lousa. Velocidade escalar média, pessoal. E aí eu faço questão de construir a figura inteira para você. Uma trajetória que eu não vou nem indicar para onde ela está orientada por enquanto, nem me interessa, tá? A partícula foi vista aqui no instante inicial, então essa é sua posição inicial, o S0. A partícula é vista aqui no instante posterior, que para mim é o final, e aqui é o espaço final. O que é que eu construo com essas grandezas físicas? O deslocamento escalar,
que é o S menos S0, e aqui nesse caso eu nem sei se é positivo ou negativo, porque de propósito eu não orientei a trajetória, tá bom? Mas eu consigo calcular o ΔS, que é o S menos S0, e o intervalo de tempo, que é o instante final, menos o instante inicial. E com o deslocamento escalar, se preferir, variação de espaço na intimidade ΔS e o intervalo de tempo ΔT, eu vou fazer uma definição. Definição. Eita, momento importante para te falar uma coisa aqui. Qualquer fórmula de física vem de 4 origens possíveis. Isso aí é para você ficar maduro em física, tá? Qualquer fórmula de física vem de 4 origens possíveis. Uma delas só vale para a física moderna. Então, consequências de postulados na física clássica não tem. Então, pode ser que uma equação em física derive de um postulado. É o que acontece com uma fórmula que é razoavelmente famosa, que é E igual a H vezes F. Ela vem de um postulado do senhor Planck. Isso aí é a teoria dos quanta, ou teoria das quantidades. Mas não é tema de agora. Mas a origem da fórmula vem de um postulado. Física moderna. Todas as fórmulas da física clássica vêm ou de definição, ou de demonstração matemática, ou de resultados experimentais. É isso. Tem fórmula que você faz experiências e a partir daí monta a equação. Tem fórmula que você faz demonstrações e tem as fórmulas que são definidas. A velocidade escalar média é uma definição. Então eu vou definir. Por definição, a velocidade escalar média é o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo. A velocidade escalar média é o ΔS sobre o ΔT, a variação de espaço pelo intervalo de tempo, se preferir. O deslocamento escalar pelo intervalo de tempo é uma definição. Calma aí que tem muito o que conversar, tá? Qual que é a equação dimensional? Topa? Equação dimensional, que é representar a grandeza em função das primitivas. Equação dimensional da velocidade escalar média. Em cima, no numerador, não é ΔS que é um comprimento? L. Embaixo, no intervalo de tempo, T. Passa para o numerador, L vezes T. O expoente invisível é 1, fica L vezes T a menos 1. Que tal? Ou, claro, M elevado a 0, L vezes T a menos 1. Eu prefiro LT a menos 1, mas se aparecer isso aqui, você sabe que está certo. Ok? Vamos falar de marca. No sistema internacional de unidades, a unidade de velocidade escalar média será a unidade de comprimento no sistema internacional é metro, a unidade de tempo, segundo, a unidade de velocidade no sistema internacional, metro por segundo. Claro, tem outras. E aí é uma festa, qualquer unidade de comprimento por tempo. Vai lá, centímetros por minuto. Que mais? Quilômetros por hora e assim por diante, certo? Muito bem, então, equação dimensional, a unidade no sistema internacional, outras unidades e agora algo que é muito, muito importante. Olha para mim aqui, vou ficar grandão. Gente, olha, eu não sei sua experiência em física, de repente você tem 15 anos, está assistindo essa aula, de repente tem 17, outra coisa, pode ser que você tenha 25 anos, sei lá, está assistindo essa aula por motivos diferentes, é possível. Mas olha, eu tenho experiência de mais de 3 décadas de ensino de física e eu sei da fragilidade sobre o aprendizado de física de muitos estudantes. Pois é, e aí eu queria te proteger disso. Veja só, o que tem aí, a velocidade escalar média como ΔS sobre ΔT, uma definição, pois é uma equação. Só que preste atenção, dessa equação você pode encontrar também o intervalo de tempo ou a variação de espaço, é só isolar o que está procurando, foca aí na lousa. Ó, se fosse matemática, pessoal, deixa eu arrumar um cantinho aqui para matemática. Esse cantinho aqui é da matemática, ó. Se fosse assim, y é x sobre z. Se você quisesse x, não é só passar z multiplicando? Aí fica y vezes z. Se quisesse z, não seria só trocar de lugar com y? Não é assim? Veja, eu tenho uma fórmula ou tenho 3 fórmulas? Uma. De acordo com o que eu preciso ou tenho, eu encontro, olha só,
a mesma fórmula com caras diferentes, mas é uma equação só. Então, do mesmo jeito, vem aqui. A velocidade escalar média, a variação de espaço pelo intervalo de tempo, mas se por acaso você tiver interesse na variação de espaço, é só passar o ΔT multiplicando. Velocidade média vezes ΔT. É a mesma equação, pessoal. É só passar multiplicando. E se tiver interesse em achar o intervalo de tempo, troca de lugar aqui, ó. Fica o ΔS sobre a velocidade escalar média. Não tem 3 fórmulas, tem uma só, que com ela você pode usar em 3 interpretações diferentes. Qual que é o grande perigo? É você não perceber isso. E pior de tudo, é achar que tem 3 fórmulas e veja como vai ficar pior, vê se não vai ficando infantil. Porque assim, olha só, a inocência é uma coisa maravilhosa numa criança. Uma criança é coisa maravilhosa. Você chega para a criança e fala assim, quer trocar esse picolé pelo carro do seu pai? A criança, quero. É lindo isso numa criança, mas em você não, concorda? Então nós temos que perder esse raciocínio infantil sobre física. Quanto mais maduro você ficar, mais perto de dominar o assunto você chega. Não tem 3 fórmulas. E pior agora. O cara inventa um bizu para 3 fórmulas que não existem. Não tem 3 fórmulas, só tem uma. Mas aí, insatisfeito de achar que tem 3 fórmulas sem ter, inventa um bizu montando um triângulo, cara. E colocando coisas infantis, colocando a mãozinha lá, inventando frases, Deus tudo vê e etc. Isso é infantil, isso não faz você aprender, isso atrofia teu raciocínio. Não caia nessa. Por quê? Porque essa mesma cara aí vai aparecer muitas vezes em física. Desse jeito aí tem a aceleração média ΔV sobre ΔT, tem a potência média no futuro trabalho pelo intervalo de tempo, no futuro mais distante tem a intensidade de corrente elétrica, que é a variação de carga pelo intervalo de tempo. A mesma matemática. Então, vamos amadurecer no pensamento físico. Você tem a definição de velocidade escalar média como deslocamento escalar pelo intervalo de tempo, e a partir daí, de acordo com a interpretação de uma questão, você vai isolar o que está procurando. Fechado? Muito bem. Calma agora. Mas olha, vamos voltar para a lousa, tá? E se eu quiser a velocidade escalar instantânea. Opa, peraí que eu pulei. Agora, se eu quiser a velocidade escalar instantânea, pessoal, o que seria um instante? Algo rápido ou lento? Leite instantâneo. Você vai lá na vaca? Não, né? Coloca aquele pozinho, mete, tá pronto? Pois é. Agora veja, o leite instantâneo então seria um intervalo de tempo, um instante seria um intervalo de tempo muito pequeno. 0? Não pode. Não pode. Não pode porque tem aquela célebre frase que deu até origem a uma música famosa. Vamos lá? O tempo não para. O tempo não para. Então o instante final não pode ser igual ao instante inicial. O instante final necessariamente é maior do que o inicial. Então eu não posso dizer que o intervalo de tempo é 0. O que eu posso dizer é que ele pode se aproximar ao máximo de 0. Existe uma maneira matemática de fazer isso. A boa notícia é que você não vai precisar calcular, porque não é assunto de ensino médio. Mas dá para você entender o que representa. Sim, vamos aqui, você vai entender. A velocidade instantânea continua sendo o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo, só que esse intervalo de tempo, ele tende a 0. E a maneira matemática de dizer isso é limite de ΔT tendendo a 0. WS, eu vou calcular isso? De forma alguma. Você não vai calcular isso só quando estiver na faculdade, se o seu interesse for fazer engenharia. Na cadeira de cálculo 1, você vai aprender a calcular o limite. Mas aqui não é intenção, não é assunto do ensino médio. O que interessa aqui é que você perceba que a grandeza instantânea, ela tem a mesma fração, deslocamento, veja só, intervalo de tempo, só que esse intervalo de tempo tende a 0. Eu não calculo o limite, mas eu entendo que é a velocidade escalar instantânea, certo? Muito bem, calma, respira. Respirou? Certo. Calma aí. Eu quero focar agora na velocidade escalar média para a gente terminar a aula. Vamos terminar a aula, tá no tempo já, né? Lembra que nós estimamos o limite máximo para o tempo? Muito bem. Eu quero focar na velocidade escalar média. É muito comum no dia a dia você fazer um tipo de média que é a média aritmética. Então, se tiver 2 valores, é você somar e dividir por 2. A velocidade escalar média, sim? Não. A velocidade escalar média
não é a média das velocidades, não. A velocidade escalar média é o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo. Agora, pode ser que a velocidade escalar média, em alguma situação, coincida com a média aritmética das velocidades médias? Pode, e é sobre isso que eu queria conversar com você, certo? Não se aperreie com a velocidade instantânea, porque quando a gente for conversar sobre o movimento uniforme, eu vou voltar a falar dela, tá bom? Aí a gente volta a falar da velocidade instantânea. No momento eu quero destacar o estudo da velocidade escalar média, e é para isso eu vou criar uma página em branco aqui para a gente conversar, vai ser a última conversa dessa segunda parte, tá? Calma aí. Vamos lá juntos, olha só. Vamos imaginar que numa trajetória qualquer, certo? Um corpo utilize numa primeira parte da trajetória uma velocidade média v1 e numa segunda parte, não importa quanto representa isso, tá? Uma velocidade média v2. Isso quer dizer que nessa primeira parte o corpo sofreu um ΔS1 e na segunda parte um ΔS2, concorda? Na primeira parte levou um intervalo de tempo ΔT1 e na segunda parte um intervalo de tempo ΔT2. Como é que seria a velocidade escalar média nessa situação? Lembrando que aqui ele pode ter parado, tá? Não importa se parou, o que importa é que, escute, eu tenho uma velocidade média para esse deslocamento como V1 e tenho aqui para esse outro deslocamento uma velocidade média V2, tá? Muito bem. A velocidade média no percurso inteiro é o deslocamento escalar do percurso inteiro, o intervalo de tempo do percurso. Mas o deslocamento escalar é quanto ele percorreu na primeira parte, mais quanto percorreu na segunda. E a mesma ideia para o intervalo de tempo, concorda? Calma aí. Agora vê lá. Se velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT, responda para mim. Quem é ΔS? Precisa de triângulo para você encontrar ΔS? Não atrofie seu raciocínio não, gente. Confia em mim. O velho WS sabe o que está falando, cara. É sério. Eu sei o que esse pensamento infantil pode atrofiar teu aprendizado. Isola ΔS, passa ΔT multiplicando. Então, ΔS é a velocidade média vezes ΔT. Vem para cá, calma aí. Velocidade escalar média no percurso inteiro, ΔS1. Velocidade média 1 vezes ΔT1. Mais ΔS2. Velocidade média 2 vezes ΔT2. Calma. Dividido por ΔT1 mais ΔT2. O Wendel, o que você criou? É uma fórmula. Não, senhor, vou ficar até na frente aqui. Não esquenta com isso. Eu quero te mostrar o que representa quando você usa velocidades médias diferentes e conhece os intervalos de tempo, tá? É uma situação em que você vai conhecer os intervalos de tempos em que você usou certas velocidades médias. Volta para a lousa. Você nota que aqui cada velocidade média é multiplicada por seu respectivo tempo de uso e depois você divide pela soma dos tempos? Não pense como fórmula, não. Isso é um tipo de média que se chama ponderada. Ponderada é. E quem é o peso, pessoal? Calma que você vai gostar. Quem que é o peso? O peso é o intervalo de tempo, cara. Isso quer dizer, olha para mim agora, aqui em cima para não ficar na frente. A velocidade escalar média, quando você usa velocidades escalares médias diferentes, ela se aproxima da velocidade escalar média que você usa durante maior intervalo de tempo. Se você usar velocidades médias diferentes, não importa quantas você use. A velocidade escalar média vai estar mais próxima da velocidade escalar média que você usar durante maior intervalo de tempo. Isso quer dizer que se você usar velocidades escalares médias diferentes em intervalos de tempos iguais, você está fazendo uma média ponderada de mesmo peso. E uma média ponderada de pesos iguais, que média é? Aritmética. Calma que eu te mostro aqui. Olha só, se os intervalos de tempo são iguais, aqui fica V1 vezes ΔT mais V2 vezes ΔT dividido por ΔT mais ΔT, que é 2ΔT. De novo, estou jogando ΔT1 igual a ΔT2. É um caso particular de usar velocidades médias diferentes no mesmo intervalo de tempo. Com isso, esse ΔT cai fora, pessoal. Eu posso dividir o numerador e o denominador por ΔT. E o que você conclui? Que a velocidade média cai na média aritmética. Mas quando?
quando você, aqui ó, em cima, quando você usou velocidades escalares médias diferentes em intervalos de tempos iguais. Se você usar velocidade média V1 durante 1 hora, velocidade média V2 na hora seguinte, a velocidade média nas 2 horas vai ser V1 mais V2 sobre 2. Não precisa ser hora não. Se você usar a velocidade média V1 no primeiro minuto, se usar a velocidade média V2 no minuto seguinte, a velocidade escalar média nesses 2 minutos vai ser V1 mais V2 sobre 2. Isso nós vamos colocar em prática nas questões. Se preocupe não que eu coloquei questões assim para a gente treinar, tá? Então a velocidade escalar média não é a média das velocidades. Mas pode coincidir? Pode. A velocidade escalar média coincide com a média aritmética das velocidades médias quando você usa velocidades médias diferentes em intervalos de tempos iguais. Se os intervalos de tempo são diferentes, a velocidade escalar média estará mais próxima da velocidade escalar média que você usar durante maior intervalo de tempo. É isso. Agora, praticar. Praticar. Fechada a parte teórica dessa primeira aula, é baixar a ficha que está aí no link, tá? Da descrição do vídeo dessa aula e mandar ver nas questões e não se aperrear. Por quê? Porque as questões que você não conseguir fazer, você vai tirar dúvida, porque depois, nas outras aulas, eu vou resolver as questões que você tem dúvida. Pode confiar, vai dar tudo certo. É isso. Gente, e aí? Foi bom? Deixa o seu like. Não está inscrito? Poxa, se inscreva, é tão fácil para você. Ative as notificações. Quando gostar de uma aula, dá o joinha, isso vai nos ajudar, vai fortalecer o canal. A gente agradece, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você um excelente estudo e a gente se encontra na próxima aula. Um forte abraço.